Coach no ar. Hoje para falar com Diogo Neto, consultor de desenvolvimento de talentos da FIFA, instrutor da Comebol e professor da Escola de Negócios Conquer. Diogo será um dos palestrantes do Congresso Internacional de Ciências do Futebol, Futsal e Beach Soccer, entre os dias 21 e 23 de janeiro, no Paraná. Olha só que legal! Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para vocês. Estamos também nas principais plataformas de áudio. E olha só, hoje meu time aqui está diferente. Chamamos o nosso diretor José Pedro Villa-Lobos para participar com a gente. E também o jornalista Norton Capel, que vocês conhecem muito bem. Deixa eu dar as boas-vindas ao Diogo. Vamos ao Paraná. Tudo bem com você, Diogo? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Muito importante poder falar aí de um dos grandes eventos aí do futebol brasileiro. Nós queremos saber, né? Porque você está entre os mais de 70 palestrantes do Congresso Internacional de Ciências do Futebol, Futsal, Beach Soccer, evento que vai reunir 800 participantes de 12 países, em Foz do Iguaçu, vários times, Grêmio, Inter, Flamengo, Fluminense. E eu quero saber o que você vai levar para esse evento e de que forma está sendo organizado, porque eu sei que você faz parte também da organização, né? Conta para a gente tudinho, Diogo. Isso, com certeza. Esse é um grande evento, né? Por que futebol, futsal e beach soccer, e não somente futebol, por exemplo? A FIFA, ela é responsável pelas 3 modalidades. Então, é um evento que se diferencia em relação aos outros, porque aborda, de fato, as 3 áreas. Então, você imagina estar num lugar durante 3 dias e poder se encontrar, conhecer pessoalmente grandes nomes do futebol. E quando eu falo isso, do futsal e do beach soccer também. Então, você imagina ver aí, desde temas voltados para a iniciação, até mesmo ao alto rendimento, seleções. Você imagina, por exemplo, você que é estudante ou profissional de fisioterapia, estar num evento juntamente com o Charles, que é o fisioterapeuta da seleção, que estava agora no Catar, o Kleber Barbão, que é da seleção de futsal há mais de 10 anos, ou seja, são pessoas de altíssimo nível no mesmo lugar, podendo participar, trocar ideias, né? Eu fui acadêmico também em um período, e eu sei a importância que é você estar perto dos grandes. Que legal. E você vai falar de desenvolvimento nesse evento? Isso. Eu trabalhei 9 anos na CBF, né, em 10 áreas diferentes, né, tive a oportunidade de gerenciar 4 departamentos. Rodei o Brasil levando projetos de desenvolvimento. Eu iniciei essa área, esse departamento chamado Departamento de Desenvolvimento Técnico no Futebol, dentro da CBF, né, onde toda a verba da evolução da Comebol, do forward da FIFA, do legado da Copa do Mundo, que eram 100 milhões de dólares, então era a área que recebia essas verbas, fazia projetos para desenvolver a modalidade. Com isso, me deu um bom entendimento, né, em relação aos diferentes tipos de Brasil dentro do Brasil, né, e há pouco tempo, né, fiz parte aí de uma comissão de 15 profissionais de futebol, 15 profissionais do mundo todo. Eu fui o único da América do Sul a fazer parte de uma comissão de talentos no futebol, como desenvolver, como identificar e desenvolver talentos no futebol, onde eu fiquei responsável por 13 países, além do Brasil, como uma confederação membro. Diogo, obrigado por estar conosco. Norton Capel fala aqui de Porto Alegre. Você usou o termo desenvolvimento de talentos, né, projetos, e eu aqui como jornalista e como um apaixonado pelo futebol, gostaria que tu nos explicasse mesmo como é um projeto que desenvolve talentos, porque a gente sabe que hoje o futebol, o talento, o jogador aparece ou nos clubes, nas categorias de base, ou em eventuais academias, né, de ex-atletas que desenvolvem jogadores. Mas como é esse trabalho? Nos dá um exemplo de um projeto de desenvolver talentos. Onde? É numa área com problema social? Onde isso acontece na prática? Legal. Boa, ótima pergunta. Mas eu vou responder do maior para o menor, do global até chegar aqui no Brasil, por exemplo. Então, você imagina, um dos países que eu fiquei responsável por essa área de talentos no futebol pela FIFA,
Ilhas Fiji, são 300 ilhotas. Como é que eu vou desenvolver? Como eu vou identificar algum talento? Como é que eu vou desenvolver? Então, o grande segredo que os clubes buscam é onde é que está esse talento. Lembrando que tem talento nível da rua, né, nível da prefeitura, da cidade, do estado, do país, até mesmo chegar ao talento internacional, que é o que todos querem. Quem é o talento? Né? Então, existe aí algumas crianças que nascem com um certo tipo de habilidade, né? Mas a grande questão é você identificar, saber em qual nível, em qual estágio essa criança está e colocar ela dentro de um processo de formação de longo prazo. E quando eu digo de formação, é a formação integral e sistêmica, ou seja, parte física, técnica, tática, psicológica, sociocomportamental, entre outros quesitos. Então, o que existe hoje nos clubes, o que estão fazendo é investir em profissionais para identificar esses talentos, né? Os olheiros, vamos dizer assim, até eu estive em Barcelona, eles usavam muito o termo orreador, né? Que é a pessoa que é observador, olhador, para buscar os talentos. Então, pessoas que têm uma afinidade, alguns clubes existem alguns critérios bem estabelecidos, qual é o tipo de jogador que eu quero aqui no clube. Porque às vezes é um tipo de jogador que serve para mim, mas que não serve para o outro devido à filosofia que existe, a cultura que existe dentro do clube. Então, qual é o objetivo dos clubes? É identificar quem tem potencial, talento, às vezes é por meio de peneira, ou às vezes que é um dia só, uma seletiva, ou são avaliações periódicas, onde os observadores vão até o lugar onde a criança ou adolescente treina, ou chamam a criança ou adolescente até o clube para observar elas, né? E faz uma bateria de avaliações, testes e medidas para identificar, saber em que nível, que estágio que está. E quando fala em desenvolvimento, ele é um desenvolvimento longitudinal e transversal. O que isso quer dizer? Como é que ele está avançando, evoluindo ele em relação a ele mesmo. Né? Então, ele chegou aqui hoje, está X%, e quando ele vai evoluindo, ele com ele mesmo, ele tem uma progressão. Ou ele em relação a outra criança ou a outro time também. Então, são diversas formas que existem para identificar e desenvolver esse talento. Existe um termo em inglês que é o pathway, que é o caminho. Qual é o caminho que essa criança tem que percorrer? Desde o início até chegar aí ao alto rendimento. Então, muito tem se investido no Brasil, até mesmo fora, para identificar. E olha que legal, uma questão que a FIFA ela busca muito. Ela quer que todo talento tenha a sua oportunidade. O que isso quer dizer? Tem muitos talentos que são perdidos. Então, qual que é a ideia? Que todo talento tenha a oportunidade de mostrar o seu futebol e que, se ele tiver esse nível adequado aí, segundo os clubes buscam, possam iniciar o caminho de desenvolvimento do talento. Então, aqui no Brasil, a responsabilidade principal é dos clubes, né? Mas a gente vê também a questão de escolas de futebol, projetos sociais, a gente vê que tem clubes, por exemplo, que é focado em identificar talento, né? Eu vou dar um exemplo para você. Em Curitiba, existe o Trieste, que é um clube, que o foco deles é buscar jogadores para o Flamengo. Então, existem estratégias que os clubes usam para identificar e desenvolver esse talento. Fora do Brasil, tem alguns casos que não são os clubes que fazem essa captação, esse desenvolvimento de talento. São chamadas academias, que são as escolas de futebol. Então, é um olhar bem interessante quando se fala em desenvolvimento de talento, porque aonde você vai, existem realidades diferentes. Uma questão que eu vi, que é em todos os lugares, a maioria dos lugares, é que, geralmente, na capital do país, na região metropolitana da capital do país, é onde estão os maiores números aí de atletas, de talentos aí nesses países. Ou seja, todo mundo quer o talento, né? A pergunta é aonde é que estão e depois que eu descobrir, o que é que eu vou fazer? Olá, Diogo, bem-vindo ao GoCast. Eu gostaria de seguir nessa questão do desenvolvimento de talentos e do encontrar os talentos, porque a gente está passando por um momento de transformação agora no futebol brasileiro, né, com a chegada das primeiras SAFs, constituição das primeiras clubes-empresa, né, dos primeiros clubes-empresa aqui no Brasil. Você considera que isso é uma coisa, é um movimento importante no sentido de reforçar esse processo de desenvolvimento de talentos e, principalmente,
graças à profissionalização que isso deve trazer para os clubes, e emendando ainda, como é que você avalia o atual momento dos clubes brasileiros, também nesse movimento de busca, retenção, desenvolvimento de talentos, versus os clubes europeus das principais ligas? Olha, eu não tenho dúvida, com certeza a vinda das SAFs aí, ela traz organização, né, na questão da gestão. Então, existem critérios de avaliações, existe um organograma, existem funções específicas, existem protocolos. Então, quando existem decência e ordem, a chance de encontrar os melhores jogadores, ela é maior. Então, não tenho dúvida que a vinda das SAFs, primeiro, que a questão é o business, é negócio, né? Até ouvi uma vez o Flávio Augusto, que era dono do Orlando, falou uma vez, ó, aqui nos Estados Unidos, aqui é negócio, se você errar, vai dentro do teu bolso. No Brasil é política, e se tem algo que é altamente político, é o futebol. Então, quando você traz essa questão de profissionalização, esse nível de organização, eu não tenho dúvida que vai melhorar. Inclusive, existe uma técnica, né, uma ciência chamada dermatografia. Todos nós temos aí sinais específicos das mãos, que é verticilo, arco, presílio. O que isso quer dizer? Para não entrar na parte técnica. Que vai me dizer se a criança ela tem mais forças, tem mais potências, tem mais velocidades, tem mais coordenação. O que isso quer dizer? Eu consigo orientar a criança cada vez mais cedo para escolher a melhor, não somente para escolher no que ela vai ser no futuro, né? Porque é muito precoce, mas pode ter uma melhor orientação no dia a dia dos treinamentos das aulas dessa criança. Então, eu consigo identificar, e tem estudo, por exemplo, que ainda não descobriu o motivo, mas quem é do clube da SAF, né, tinha aí alguns traços com maior potencial aí de tornar um talento no futebol. Até inclusive vai ter uma palestra da Salus, que é uma empresa de Joaçaba, Santa Catarina, que criou uma máquina que você consegue fazer a leitura dos dedos. Tem uma palestra muito interessante no Congresso de Foz do Iguaçu, sobre dermatografia com a Salus, que é a pessoa que trouxe para o Brasil sobre essa questão. Então, quando eu falo em SAF, não tenho dúvida que tem organização, né? Existe um cuidado maior, até mesmo para identificar, para trazer essa criança para o clube e que ela encontre um espaço, um ambiente adequado para prosperar, para se desenvolver. A partir de que idade... De idade, eu ia perguntar a mesma coisa, Zé. Qual é a idade, né, que se procura, qual é o limite de idade e quais são esses critérios, né, que você falou? O que acontece? Está cada vez mais precoce, né? Está cada vez mais precoce. Existe um problema sério, não no Brasil, mas no mundo todo, que é o chamado analfabetismo motor. O que isso quer dizer? Quer dizer que as crianças estão cada vez mais precoces, usando celular, tablet. Então, ao invés de ficar brincando na rua, né, ela está em casa, deitada, jogando joguinho, por exemplo. Isso ocorre uma diminuição do compromisso motor. Então, quanto maior contato tiver com a bola, mais vai se desenvolver, por exemplo. Então, quando fala em idade, não existe a idade ideal não, depende para cada criança. Por que isso? Existe um termo que é a questão da maturação biológica, por exemplo, maturação de maneira geral. Por que isso? A criança que tem a maturação avançada, ela tem mais força, potência e velocidade do que quem está na maturação atrasada. Então, imagina, uma criança que tem 15 anos de idade, adolescente de 15 anos de idade, cronológica, mas o corpo dela, biologicamente falando, tem 12 anos. Então, não adianta ela jogar com crianças aí de 15 anos, que ela não vai sobressair. Que é o caso de muitos jogadores, né? O caso até na época, quando o Vadão, querido Vadão, trabalhava comigo na CBF, né? Na época eu perguntei para ele sobre o Kaká, por exemplo, ele comentou muito sobre isso. Então, existem várias histórias aí que eu ouvi, né, de pessoas que ficaram no meio do caminho, né, ou que esperaram um pouquinho a mais e conseguiram ir para o futebol profissional. A idade ideal não existe, né? O que acontece na realidade do Brasil hoje, principalmente, até mesmo de fora, é que estão monitorando. Imagina, criança de 8 anos, 9 anos, já tem contrato com empresa de material esportivo. Você imagina, então, 8 anos, quem é que garante isso, né? Então, não existe garantia. O que tem
existem algumas orientações. Por exemplo, muito se fala no futsal, começar pelo futsal. Por que isso? Porque a criança vai pegar mais vezes na bola, né? Consequentemente, vai se desenvolver mais, vai ter mais vontade de jogar futebol do que um campo grande de 11, por exemplo, que não vai pegar na bola, talvez uma ou duas vezes no máximo numa partida. E outra questão que acho importante falar, que é a transição do futsal para o futebol, né? Os clubes estão focando muito nas idades de 8, 9 anos, até menos, até 12 anos, por exemplo, né? A busca hoje está mais nessa idade, né? Você imagina, antigamente, com 17 anos, estava fazendo teste, tentando no futebol. Hoje, já, com 17 anos, já vão dizer, ó, não dá para futebol, em alguns raríssimos casos, vai conseguir se desempenhar. Então, não existe idade adequada, o que existe são critérios aí que são utilizados para identificar se é um talento, né? E outra questão muito importante, é um talento, por exemplo, eu vou iniciar ele em qual posição no campo, né? Ter variações de posições, um dia zagueiro, outro dia meio campo, outro dia atacante, outro dia, né? Talvez o goleiro também, dependendo, por quê? Para vivenciar as diversas posições e aí sim ter a fase de especialização que é após 15 anos. Que legal. Diogo, eu queria, esse ponto aí que tu trouxe era exatamente o que eu estava pensando aqui em te perguntar. A gente já trouxe aqui alguns entrevistados do Golcast sobre falaram da formação de jogadores, Gustavo Grossi, que é o responsável hoje pela formação dos jogadores no Internacional, elogiando muito. Estará no evento, legal, convidado aqui do Golcast. Fala muito, com muita propriedade sobre o talento do jogador brasileiro, que é um talento natural da qualidade do jogador brasileiro, mas hoje tem toda uma discussão em relação a que o futebol europeu evoluiu porque os meninos ou são jogadores mais táticos. Num projeto de iniciação, onde o Diogo se coloca nessa disputa entre tática, técnica, se fala que o futebol brasileiro perdeu muito da magia por causa dos garotos não jogam mais na rua, como eu jogava na rua da frente da minha casa, e hoje vão para uma academia ou para uma escolinha, e aí já sabem que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Qual é a visão de alguém que é ligado à FIFA, CBF, Conmebol, sobre essa perspectiva tão hoje discutida, sobre se vale a pena deixar o menino fazer o que quer ou ele tem que estar ligado a condições táticas? Qual é a visão do Diogo sobre isso? Tem ou não? Qual é esse... A minha visão, a minha visão. Eu fiz cursos, né? Tive a oportunidade de ir para Barcelona, fiz curso no Barcelona, fui lá, por exemplo. Eu visitei em 2014, assim que a Alemanha foi campeã mundial, fui para a Alemanha, tive reuniões, visitei centro de treinamento lá do Colônia, tive palestra dentro da federação, fui para a França, visitei alguns centros de treinamento da França. Assim, o que eu vejo? São diferentes metodologias que existem de ensino do futebol. Cada país tem o seu sistema, a sua metodologia. A questão tática, ela existe e não pode ser desconsiderada. Tem que entender, tem que aprender. Agora tem que ter um processo de aprendizado em relação à tática. O que eu vejo hoje, e que eu fico muito, muito triste, que eu, por exemplo, vivencio até mesmo com meu filho, que ao invés dos professores estimular as crianças, eles estão condicionando as crianças. Então, uma coisa é o dar liberdade para a criança decidir, né, que é uma questão muito importante no futebol, que é a questão da tomada de decisão, né, que aí eu posso indicar o professor Israel Teodo, da Federal Viçosa, que é um cara top, altíssimo nível nessa área, que é a questão da tomada de decisão, isso é muito importante. Mas o que eu vejo por exemplo, a criança está jogando 11 anos de idade, né, um campo oficial, e eu ouvi o professor, você está correndo errado. Tipo, pô, Migão, mas o que é Migão, tem gente que está no profissional, não corre certo, meu. Então, assim, ó, não que seja o padrão, mas ao invés de estimular com atividades lúdicas, com brincadeira, né, estimular a criança a tomar decisão, né, vivenciar diferentes tipos de realidades, de ambientes, isso é o mais adequado na minha visão. O que está acontecendo hoje o cara faz um curso de futebol treinador e ele acha que a criança de 6, 7, 8, 9 aninhos já quer, tática, o 3, 5 migão.
Isso me dói, foi bem verdade. Isso aí quando eu vejo. Só que assim, ó, o que mais fica indignado é que não é num lugar só. Eu fui em várias partes do Brasil e eu vi a mesma atitude. Agora, eu já vi pessoas, por exemplo, que têm esse olhar, né? Pessoa que estuda sobre questões físicas, técnicas, questão psicológica, saúde mental, comportamental. Então, não é somente dentro do campo, é dentro e fora. Por isso que você fala muito em formação integral e sistêmica. Né, agora em Foz do Iguaçu, por exemplo, vai ter aí um encontro com psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, para falar sobre desenvolvimento humano no futebol. Na questão da escolarização, a importância da família, né, a dupla carreira. Então, quando você fala em formação do jogador, não é somente saber chutar a bola ou dar o passe, e sim, hoje muito se fala em dentro e fora. Se você for ver, no Botafogo, um projeto agora do Botafogo, todo jogador da base tem que falar inglês. Por quê? Porque a visão de quem está no comando agora é global. Então, não tem ali, fez gol, tá, mas é uma visão local e até mesmo internacional, né? Qual é o potencial do jogador, né, para destacar aqui no Brasil ou fora. Então, o que eu vejo é isso. Por isso que uma questão que eu estava falando esses dias com o professor Próximo Paoli, que é o coordenador metódico do Corinthians, sobre a questão dos fundamentos psicomotores, né? A questão do equilíbrio, saltar, correr, girar, lateralidade. Então, isso tudo ajuda. Então, tem um projeto que estou falando com ele aqui, da questão de ter mais criar, dentro dos clubes de futebol, por que não criar aí um departamento psicomotor, né, de motricidade? Por exemplo, que é ensinar isso, estimular, aprimorar as crianças nesses quesitos. Mas concordo com você e fico muito triste porque eu vejo várias vezes o professor que se acha aí o Mourinho das categorias de base, né? Fala só em tática, não, porque você tem que correr, migão. Vou dar um exemplo para você, um exemplo básico para você, né? O professor chegou, dia de jogo, certo? Escolinha de futebol, dia de jogo. E o professor abriu lá a mesa tática, a prancha tática lá, bonita, grandona assim, cheia né, os imã e tal, e falou, ó, aqui você corre para cá, e para lá e tal, vira aqui e tal, 3, 5 e tal. Aí quando acabou, entenderam? Aí um aluno falou assim, professor, quem que eu sou desses aí? Então não adianta, filho. Então assim, ó, então tem que ser a linguagem adequada, né, respeitar o nível da criança. Outra questão fundamental, na minha visão, é a questão dos perfis comportamentais, né? Eu estudei muito sobre isso agora ultimamente, e eu vejo a importância que tem você entender que são os 4 perfis comportamentais, né? Que a teoria diz que é o perfil dominante, né? Criança que quer dominar, quer influenciar o ambiente, né? Que toma conta, que impõe as coisas. Esse é um perfil. Outro perfil é influente. Todo mundo gosta dele, chega chegando, né? Não chega num lugar sem ser notado. Isso até mesmo criança, adolescente. Aí você pega o conforme, é aquele cara organizado, que é mais fácil fazer sobre tática com ele. Né? O cara que entende, né? Que vê o campo, os quadrantes do campo, as divisões. Pode ser que ele tenha mais facilidade. Aí você pega o estável, é o cara mais calmo, mais tranquilo, né? É o cara que vai fazer as pazes, né, entre as pessoas. Então, assim, tem vários tipos de perfis que você tem que considerar. Aí eu pergunto para você, os profissionais de futebol, os treinadores, aprendem sobre isso ou não? Ou se aprendem, eles continuam estudando para se aprimorar nisso, ou o foco é somente tática? Não sei. A formação... Agora, Essa colocação, hein? Mexeu com todo mundo aqui, ó. Agora, eu achei muito interessante essa questão do perfil desse para um capitão de time, qual é que é o perfil adequado desses 4? Depende, tem vários tipos. Aí que tá. O capitão deveria entender sobre isso, porque nem todos vão responder ao mesmo estímulo. Tem gente que você dá madura, ele vai, pô, boa, vamos lá. E tem cara, por exemplo, o estável, que se der madura nele, ele não vai responder para você, entendeu? Pelo contrário, você vai oprimir. Então, tem que entender sobre isso, né? O treinador tem que entender. Alguns, por exemplo, conforme ele quer longo prazo, ele quer, ó, você vai jogar nesse final de semana. Ó, daqui no sábado você tem ele quer previsão, é o estilo dele. Então não é assim, tem que ser assim, não. O cara que é diferenciado, o cara entende sobre isso.
E o cara que souber disso aqui, certamente, ele vai conquistar aí novos lugares, novos patamares, não tem dúvida. Você falou em formação integral para as crianças, né, para o jovem atleta, mas me parece te ouvindo também que é profundamente necessário que essa formação integral também exista para quem vai lidar com esses jovens atletas, para os Perfeito. instrutores, porque se não houver uma compreensão, inclusive ética, sobre todas as variáveis envolvidas, sobre todas as expectativas envolvidas com as famílias, inclusive dessas crianças que daqui a pouco estão muito ansiosas porque estão querendo ver um filho craque, um filho ganhando dinheiro, indo para a Europa com 10 anos de idade, o novo Messi, pode gerar uma frustração enorme, pode gerar um problema tremendo, né, Diogo? Sim, não adianta, né? Porque a família ela pode ajudar ou ele pode acabar precocemente com a carreira de uma criança. Então, vou dar um exemplo para você de um grande clube da Série A do Brasileiro do Rio de Janeiro, por exemplo. Estava falando com a coordenadora psicossocial do grande clube. E ela falou assim: olha, nós tínhamos então um jogador sub-11 do nosso clube e ele foi dispensado. E depois que foi dispensado, ele foi 2 dias depois, ele foi correndo no clube lá, chorando, pedindo ajuda para mim, porque a mãe todo dia batia nele porque ele foi dispensado, porque ele ganhava uma cesta básica por mês. Então, então assim, ó, a carga, a importância da família, ela é fundamental. Até tem se você for ver, o Fernando Truitz, que hoje é coordenador psicológico do Palmeiras, escreveu um livro sobre a importância da família, né, para o jogador de futebol. E a família é fundamental, né? O alicerce, porque ele vai chegar em casa, o que ele vai encontrar em casa? O apoio, o estímulo, né? Ou a cobrança. E que está cada vez mais precoce mesmo. Para você ter uma ideia, tem pessoas, uma criança sub-13, por exemplo, que passa num clube e o pai sai de todos os trabalhos que tiver, se muda para a cidade do clube e fica lá, dependendo da criança. Então, imagina qual a pressão psicológica que existe em cima dessa criança. Agora, você falou ali do Mourinho, você citou o Mourinho. A gente ouve por aqui que vai ser o novo técnico da seleção. Você tem alguma informação de bastidor por aí? Você que está em trânsito nesse evento aí, cheio de gente. Não Carlos tem Alberto informação. disse que vai ser auxiliar. Quem vai ser? Carlos Alberto, ele que disse que o Eu Mourinho vi, ganharia. eu assisti. Eu não tenho informação, para a verdade, não tenho informação, não tenho mesmo. Se for, é um grande treinador, né? Mas é um assunto muito delicado, né? Quem que você quer? Você quer treinador do Brasil ou não? Você imagina a CBF, tem a CBF Academy, que é um departamento para formação de treinadores. Por exemplo, um dos cursos, né? São as licenças de treinadores que é formar treinador. Então, você imagina a consequência que tem disso, né? Se você for ver, mais da metade, se não me engano, dos clubes brasileiros de Série A são estrangeiros, né? Eu não sei se seria uma boa ou não, mas pensando em seleção, é até difícil falar, porque você acaba se comprometendo, né? Eu tenho a minha ideia pessoal, para mim, internamente, mas assim, com todo cuidado, né? Eu acho que vai ter grandes profissionais, grandes treinadores. O que acontece é que a maioria dos jogadores que vão para a seleção, eles jogam um estilo de futebol europeu, por exemplo. Então, talvez o treinador da seleção, que for a seleção, tem que ter um grande conhecimento do estilo do futebol europeu. Por que isso? Porque a realidade é essa, os melhores jogadores que estão na Europa e quando jogam para a seleção, né, saem do futebol europeu para jogar na seleção. Então, não vou dizer que tem que ser europeu ou estrangeiro, o que tem que dizer é que tem um bom conhecimento de como é o futebol lá, né, como que os principais clubes, principais ligas, como que é a questão de organização tática, né, como que é o trabalho, alguns clubes não têm preparador físico, é só auxiliar, é mais forte na periodização tática, enfim, são muitas variáveis, né, intervenientes que envolvem um treinador de futebol. A grande questão que eu vejo, que eu espero, é que seja alguém que estude futebol, né, alguém que, poxa, porque eu tive aí várias reuniões com o Tite, comissão, altíssimo nível, né, então quem for técnico da seleção, que seja alguém que seja referência, né, em estudo, em dedicação, em busca pelo conhecimento. Então, eu espero que o perfil seja esse.
E que entenda os diferentes perfis também, né? Porque Boa. nós brasileiros somos mais mimados, né? Especialmente no futebol, é diferente, né? Na Europa é diferente. Aqui a gente é muito cheio de ondinha, você não acha, não? Não vou dizer, o que tem assim, tem diferença de jogador para atleta, né? Alguns jogadores que têm potencial, ao invés de ter uma mentalidade de atleta de alta performance, fica pensando que é um jogador de final de semana, que vai, né? Então, a grande questão do atleta de alto nível é a mentalidade vencedora. Se você for ver hoje, os jogadores, grandes jogadores da atletas hoje, tem uma equipe multidisciplinar em torno dele. É o cara que cuida da parte mental, é o fisioterapeuta, é o preparador físico, pessoal. Então, não é, ele é uma empresa em torno dele. Então, não é assim, eu vou para casa dormir, não. O cara vai chegar em casa, tem outra sessão em casa, que vai fazer lá a recuperação, alimentação. Então, é muito alto nível. Hoje em dia é muito alto nível. Então, assim, ó, se o cara não perceber isso, ele fica para trás. Se torna um jogador com muito talento, mas medíocre. Diogo, a respeito aqui, chama a atenção o nome, né? Congresso Internacional de Ciências do Futebol, Futsal e Beach Soccer. Eu quero te perguntar, com todo o teu conhecimento, toda a tua experiência, que o futebol brasileiro ele tem duas camadas, podemos assim dizer. Existem 20, 30 clubes que são da primeira e segunda divisão, mas tem o futebol brasileiro tem cerca de 800 clubes, 600, 700, mas que vivem uma realidade completamente diferente desta, digamos, minoria elitizada do futebol. Isso vale para profissionais e vale para jogadores. Na tua opinião, qual é o momento hoje do futebol brasileiro nessa possibilidade de chegar mais, se tornar mais profissionais em clubes menores, em clubes com menos capacidade financeira? Esse tipo de congresso, como vai acontecer no Paraná, ajuda nisso? O teu trabalho é para facilitar isso? Em que nível nós estamos? O quanto a CBF consegue repassar de know-how para esses clubes? Porque a gente tem a sensação, e nós aqui no Golcast buscamos, né, o nosso objetivo aqui é justamente buscar qualificar, ajudar a qualificar. A gente sabe das realidades que são completamente distintas no Brasil em relação a clubes grandes e a clubes pequenos. Eu não posso falar pela CBF porque não tô mais lá, né? Mas o que eu posso dizer, segundo a experiência que eu obtive, existem várias realidades, né? Na pandemia, por exemplo, eu fiquei responsável por todas as testagens de todos os jogadores, todos os clubes, Série A, B, foram mais de 100 mil testes por ano. Eu fiquei responsável por toda a logística disso. Então, eu tive que lidar com várias pessoas de clubes, supervisor, treinador, presidente, e eu vi clubes pequenos com grandes profissionais, né? Mas vi algumas pessoas que estavam em alguns clubes completamente despreparados, né? Então, por que é importante a questão da capacitação, né? O que é ciência? Ciência é um conjunto de conhecimentos organizados e sistematizados. Então, qual que é a ideia? A ideia do evento, por exemplo, de Foz do Iguaçu, são 5 eventos principais, né? No sábado de manhã é o Fórum de Desenvolvimento Humano, que é para psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, né? Se você for ver ali, são pessoas que vão discutir sobre a importância da família, saúde mental, treino mental, a questão da escolarização. Então, o foco é esse, no sábado pela manhã. À tarde, a partir das 15 horas, vai ser sobre escolas de futebol. Aí que está a iniciação, onde é que começam nossos jogadores. Começa na rua, né, em casa brincando, vai para a rua, por exemplo, vai para a escola e tal, mas a escola de futebol é o primeiro momento ali organizado para se trabalhar. Então, serão 15 clubes que estarão presentes, que vão discutir os cases que eles utilizam nos clubes, né, para fazer essa iniciação. Como que é feito a questão das escolas de futebol. No domingo pela manhã, é focado em futsal, que aí vem a Liga Nacional de Futsal, a CBFS, que é a Confederação de Futsal aqui no Brasil, tem a questão de clubes da Liga, a Liga Feminina, então o foco é futsal. No domingo à tarde, que é muito interessante, que é a questão de saúde e performance.
qual que é esse limite, né, entre a saúde, né, ter saúde e estar no mais alto nível de performance. Aí nós teremos palestras, por exemplo, com fisioterapeutas, que é o Kleber Barbão, que é do futsal, da Seleção Brasileira de Futsal, o Charles, que é da Seleção de Futebol, que esteve agora no Catar com a seleção. Temos 3 dentistas, para você ter uma ideia, que é o Gustavo do Flamengo, o Elinamba do Curitiba, teremos o Cornelis, que é do América Mineira, para falar sobre a questão da saúde bucal, qual a influência que tem, né, a saúde bucal na performance, a questão da máscara protetora, né, tem o Lasmar também que vai participar, o Marcelo Lasmar, ou seja, o foco é mais a parte de saúde e performance, médico, como a doutora Flávia, que é da Seleção Brasileira Sub-17 e futebol. Na segunda-feira, o foco vai ser uma conferência sobre empreendedorismo, gestão e inovação no futebol. Então, você pega aí a Hudl, que é a principal marca de software no mundo do esporte, não somente do futebol. Então, eles vão apresentar os cases que os clubes do mundo todo utilizam para analisar a performance das equipes. Aí nós teremos, por exemplo, o case do Botafogo, que é a SAF, que é o Mazuco que vai falar. Teremos aí 2 vice-presidentes do Flamengo sobre o case do Flamengo, teremos aí a Fundação Atlético Paranaense, o Curitiba, ou seja, ele é um evento multidisciplinar, com mais de 70 palestrantes. Quem não for de clube, que está na ponta do dia a dia, são mestres e doutores que estão na universidade produzindo ciência. Ou seja, é um grande evento, altíssimo nível. Quem não puder participar presencialmente, que é o ideal, por networking, contato, visitar a feira, conhecer as pessoas de perto, mas vai poder também participar online. O que eu posso dizer? É um evento que contribui ativamente para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Nós teremos um evento paralelo, para você ter uma ideia, que é uma premiação do BRICS, de responsabilidade social e estabilidade no futebol. BRICS é a união de 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, vai ter uma premiação onde os clubes vão apresentar os seus cases na área de responsabilidade social, vão entregar uma camisa autografada, vão fazer uma doação para hospitais de Foz do Iguaçu e região, né, e vão receber uma premiação do embaixador do BRICS. Teremos também um evento para a secretária de esportes, como que secretária de esportes da prefeituras, né, municipais e estaduais, poderão desenvolver projetos de futebol, né, como escolas de futebol, como conseguir aí recursos públicos para essa população. Então, é um evento gigantesco. E também, no domingo de manhã, teremos um festival de futebol da Tríplice Fronteira, para crianças de 10 e 11 anos. São 100 crianças, cada clube vai levar 5 kits de uniforme, camisa, calção e meia, e teremos um festival para 100 crianças, que é um festival social aí, com a presença de mascotes dos clubes. Você imagina aí o Vovô Coxa do Curitiba, né, o do Grêmio, por exemplo. Ou seja, rapaz, é um grande evento, não pode perder. Ou presencial ou online, tem que estar dentro. Que legal, hein? Diogo, eu sei que a Eduarda vai encaminhar o final aí do programa, mas eu queria só para fazer uma pergunta, aproveitar que o evento é no Paraná e a tua origem é um paranaense, nos comentar um pouco aqui, nos falar um pouco rapidamente sobre a questão do momento que vivem hoje Atlético Paranaense e Curitiba, né? O Atlético Paranaense vice-campeão da Libertadores, disputando títulos, o Curitiba iniciando um processo forte de profissionalização, conseguiu se manter na Série A do futebol brasileiro. Qual é o segredo hoje aí do futebol paranaense nesse nível de seleção A, né, do futebol brasileiro? Perfeito. O que eu vejo são pessoas que estão dentro de clubes, uma mentalidade organizacional altamente profissional. Eu vou dar alguns exemplos. Então, se eu estive agora, há um mês atrás, eu fui no Atlético Paranaense, tive reuniões no Atlético Paranaense e no Curitiba. Atlético Paranaense, estrutura top, altíssimo nível, né? Eu trabalhei no Atlético Paranaense em 2005, por 4 anos, já era uma mentalidade inovadora, para frente. Eu comecei no Atlético Paranaense, então para mim foi muito bom. Eu já comecei no futebol, já num alto nível de cobrança, de profissionalização, de excelência. Eu vejo o Atlético Paranaense, a parte estrutura top, profissionais alto nível, muito organizado internamente, processos definidos, pessoas específicas, né? Então eu vejo dessa maneira.
Curitiba é um grande clube, com certeza. Pessoas também muito qualificadas. Pode ver ali, por exemplo, o Lucas Pedroso, que é o diretor administrativo, acabou de fazer um curso na FIFA, agora para clubes. Então, o que eu vejo, fui agora, há 2 semanas atrás, eu estive em Londrina, no centro, altíssimo nível também, altamente profissional. Hoje eu estou aqui em Pato Branco, né? Visitei que minha terra natal aqui em Pato Branco, estou aqui para passear, para aproveitar aqui um pouco. Enquanto eu faço aí a organização do evento em Foz do Iguaçu, mas estou aqui. Tem o Azures aqui, muito organizado, né? Deu um salto gigantesco. Então, o que eu vejo isso daí, né? E o que eu vejo, assim, uma hora a conta vem. Se você, assim, ninguém é obrigado a plantar, mas todos nós somos obrigados a colher. Então, o que você fizer vai refletir lá na frente. Eu trabalhei em 2012 no Paraná Clube, fui fisiologista da base do Paraná Clube por um ano, né? Naquela época estava bem organizado, né? Com as dificuldades, mas estava bem. E, infelizmente, hoje o Paraná Clube é um dos grandes clubes do Brasil, já foi o clube que mais teve patrimônios, né, no Brasil, com a fusão dos 2 clubes, e hoje não está numa situação, não está numa boa situação. Mas o que eu vejo é isso daí. Por exemplo, visitei também o Arapongas, né, a Laranja Mecânica, que tem uma forte contato com o futebol holandês, né? Você vai em Cascavel, por exemplo, vai em Toledo, ou seja, o futebol paranaense tem aí uma boa mentalidade, vamos dizer assim, organizacional. E também eu vejo que a federação tem uma boa contribuição de organização, e o governo do estado do Paraná, estou vendo aqui, estou percorrendo aqui o estado, por exemplo, para convidar as pessoas para participar do congresso, e eu vejo aí algumas obras, que é o Meu Campinho, que são construções de campos de futebol em diversas partes. Ou seja, muita coisa legal. Nós temos conversas aí com o CREF do Paraná, e que maneira a gente pode fazer capacitações para professor de educação física que trabalham com futebol nesse ano. Ou seja, eu vejo que é um estado, né, muito desenvolvido, um poder aquisitivo alto, e eu vejo que a mentalidade é o grande diferencial. Que legal. Pato Branco não é a cidade do Alexandre Pato? Alexandre Pato. Lembrei dele. E do Rogério Ceni também. Que barato, que legal. E do Diogo Neto, jogador. Nosso convidado do Golcast. É isso aí. Eles ainda não foram convidados. Né? Que legal, gente, que legal. Diogo, que bacana essas informações que você nos trouxe hoje. Adorei esse papo de desenvolvimento de talentos, hein, diretor? Ótimo, né? Muito Ótimo, bacana, fundamental para um país que tem tanto potencial como o Brasil, né? Temos que desenvolver com responsabilidade, né? Sensacional. Desejamos um excelente evento para você, sucesso, e nos mande informações sempre aí do que está acontecendo para a gente continuar aqui com essa conexão. Muito obrigada, Diogo, pela tua participação aqui com a gente. Obrigado, uma honra. Eu gosto muito de bater papo, eu gostei muito, de falar a verdade, desse bate-papo, alto nível mesmo, e sempre que eu puder participar ou indicar pessoas, pode contar comigo. Vou te procurar, Diogo, vou te procurar para algumas indicações aí que eu acho importante aí que tu colocasse aqui para nós. Muito obrigado aí por estar conosco. Perfeito. Já estou vendo que o Norton Capel voltou para casa, já está no seu cenário habitual. Vou fazer a mala agora, estou voltando para o Brasil também. A gente se vê, então, na semana que vem no Brasil, gente. Obrigada, esse foi o nosso Boa viagem. Obrigada. Até logo mais, menino. Esse é o nosso Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GoManage. E toda terça tem um episódio novinho como esse aí, para você. Beijo e a gente se vê.